E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para você quem foi Viktor Emil Frankl, o criador da logoterapia. Embora não seja tão conhecido no Brasil, Viktor Frankl foi uma das figuras mais importantes da história da psicologia. E diria que foi um dos grandes nomes da psicologia no século XX. Ele nasceu no dia 26 de março de 1905, em Viena. De formação, Viktor Frankl era médico, com especializações em psiquiatria e neurologia, mas de vocação e de coração, ele se tornou um dos grandes psicólogos que a psicologia já produziu. Ele viveu boa parte da sua infância, o começo da adolescência, durante a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que Viena e a Áustria foram um dos epicentros da Primeira Guerra. Isso levou ele a passar por muitas privações. Ele era membro de uma família que tinha ali o seu pai, sua mãe e mais um irmão e uma irmã. Ele conta algumas histórias relativamente tristes até dessa fase de dificuldades ligadas à Primeira Guerra, onde ele tinha que, por algumas vezes, sair de madrugada, ficar na fila esperando para pegar a ração de batatas destinada a cada família e, na sequência, ir para a sala de aula. Conta que não pôde ter uma bicicleta, por exemplo, um sonho de muitas crianças por conta da Primeira Guerra Mundial e uma série de outras privações. Mas o fato é que a guerra acabou, a Áustria começou a entrar relativamente em um período de estabilidade e Frankl foi seguindo a sua vida. Quando ele era já um adolescente, no meio da sua adolescência, fim do ensino médio, início da sua vida universitária, ele começou a se interessar muito pela psicologia, que era, né, por sinal, uma das ciências crescentes ali do início do século XX, ainda mais se estivermos falando de Viena, talvez a grande capital mundial da psicoterapia. Lá estava, por exemplo, Sigmund Freud. E Frankl se interessou muito pela psicanálise de Freud, começou até a trocar cartas com Freud. Só para vocês terem uma ideia da intimidade que surgiu entre os dois, em uma única ocasião, Frankl teve a oportunidade de encontrar Freud pessoalmente. Frankl sabia quem era Freud, mas Freud não sabia quem era Frankl, apenas das cartas. E ele foi lá e se apresentou, falou: Dr. Freud, Viktor Frankl. Nessa ocasião, ele era um jovenzinho. Frankl olhou para ele e falou assim: Zerningás número 6. Era o endereço de Viktor Frankl. Ele se lembrou de tantas cartas que eles trocavam. Chegou ao ponto de Freud publicar um texto de Viktor Frankl na revista de psicanálise que o próprio Freud produzia. Mas esse interesse de Frankl pela psicanálise acabou mudando com o passar do tempo e ele começou a aderir agora à psicologia individual do Adler. Então, mais um dos grandes nomes da psicologia, ele começou a fazer parte do grupo de estudos, de aulas de Alfred Adler, e a partir daí ele começou a se desenvolver também nessa outra vertente psicológica. Tudo isso ele ainda era muito novo, só que em paralelo ele começou a ter as suas próprias ideias sobre psicologia, e isso acabou levando a um rompimento de Frankl com Adler e o círculo da psicologia individual. Frankl seguiu estudando medicina e desenvolvendo suas próprias ideias. Em 1926, ele usou pela primeira vez o termo logoterapia, que posteriormente veio a se tornar o nome da sua própria teoria psicológica. Ele abriu o seu consultório médico em 1937. Antes disso, ele trabalhou em uma série de hospitais. Em um deles, ele era responsável pelo atendimento a uma ala de pacientes que haviam tentado o suicídio. E ele diz o seguinte: ali ele atendeu mais de 3.000 mulheres, que era o público principal dessa ala do hospital. E ele vai dizer que foi durante aqueles anos que ele se esqueceu o que ele havia aprendido com Freud, com Adler, e passou a aprender com os seus próprios pacientes. Quando ele estava então agora começando de verdade a sua carreira, agora como um médico, já com um certo nome, com uma certa experiência ali em Viena, acontece a invasão dos nazistas na Áustria.
ele e todos os outros médicos judeus tiveram que fechar os seus consultórios. A partir de então, ele só pôde trabalhar em um hospital específico destinado a pacientes judeus. Ainda assim, por mais alguns anos, Frankl segue trabalhando, escrevendo seus textos, desenvolvendo as suas ideias. Mas, infelizmente, como aconteceu a muitos judeus naquela época, no ano de 1942, Frankl foi preso juntamente com a sua família e foi enviado para os campos de concentração. Entre 1942 e 1945, Frankl passou por 4 campos de concentração, começando pelo campo de Theresienstadt, depois indo para o campo de Auschwitz, depois passando também pelo campo de Kaufering e Turkheim. Durante esses quase 3 anos, Frankl passou pelas piores privações que um ser humano pode passar. Pior de tudo, perdeu os seus entes queridos. A única pessoa que sobreviveu da sua família foi uma irmã que conseguiu fugir para a Austrália, mas seus pais morreram, o seu irmão morreu e a sua esposa também morreu nos campos de concentração. Quando ele volta para Viena, em 1945, nada daquela vida que ele havia construído e deixado lá existe mais. Frankl é obrigado a recomeçar. E ele vai dizer o seguinte, que foi nesse momento que ele de fato pensou se valia a pena continuar vivendo. Durante todos os anos que ele passou preso nos campos de concentração, ele disse que as suas ideias da logoterapia foram colocadas à prova. Ele já tinha essas ideias antes, inclusive quando ele chegou nos campos de concentração, ele carregava com ele, escondido, não é, no bolso do seu casaco, o manuscrito de um livro que ele planejava publicar quando saísse. Esse manuscrito se perdeu porque o seu casaco foi tomado em um dos campos pelo qual ele passou. Ele até chegou a começar a reescrever esse livro em alguns pedacinhos de papel no último campo de concentração, mas foi só ao voltar para Viena que então ele abraçou a obra de reescrever seu livro e mais, de escrever um outro livro, que posteriormente ficou conhecido como Em Busca de Sentido, onde ele conta as suas experiências como um psicólogo passando por 4 campos de concentração. Este é o maior best-seller de Viktor Frankl e talvez um dos livros mais importantes e mais conhecidos sobre o sentido da vida escritos em todos os tempos. Ao voltar para Viena, ele se vê obrigado a recomeçar sua vida. Lá ele conhece a sua nova esposa, que trabalhava ali na clínica onde ele foi trabalhar como médico. O nome dela era Eleonor, conhecida também como Ellie. Ellie Frankl é viva até os dias de hoje. E ao lado dela, ele construiu uma família que ele havia perdido e desenvolveu muito mais a sua teoria. Ela era o seu verdadeiro braço direito e o ajudava na criação dos livros e na edição dos mesmos. Em 1946, ele se tornou também professor da Universidade de Viena, responsável pela Policlínica Universitária de Neurologia, e permaneceu nesse cargo por 25 anos. Além de todo esse trabalho clínico e como professor, ele também desenvolveu uma larga obra de publicações. Ele escreveu cerca de 30 livros que já estão traduzidos em mais de 30 idiomas e, além disso, cerca de 400 artigos científicos dentro da área da medicina, da psicologia e da filosofia. Frankl viajou muito ao redor do mundo e lecionou em mais de 209 universidades. Inclusive no Brasil ele esteve algumas vezes. E recebeu também 29 títulos de doutor honoris causa, que é um doutorado conferido a pessoas pelos seus feitos e pelas suas contribuições à ciência e à sociedade. Frankl era descrito pelos seus amigos e pessoas mais próximas como alguém apaixonado pela sua própria família e um amigo muito fiel, como uma pessoa muito bem-humorada, com um senso de humor um tanto quanto sarcástico, inclusive. Ele se definia como um perfeccionista, como alguém que gostava de se dedicar às coisas que tinha que fazer. E ele tinha alguns hobbies, como por exemplo o alpinismo, que ele praticou até ainda como um indivíduo idoso, já no auge da sua vida. Enquanto ele tinha forças, ele praticou o alpinismo. Uma curiosidade da vida de Frankl e que nos mostra um pouco dessa personalidade cativante e inovadora é que aos 67 anos de idade ele aprendeu a pilotar aviões.
Além disso, ele era capaz de desenhar, tocar diversos instrumentos e cantar. Frankl também era um aficionado de café, gravatas e armações de óculos. Se você olhar aí nas imagens, nos vídeos que a gente tem, cada vez ele está com óculos diferentes. A importância de Viktor Frankl é reconhecida por grandes nomes da psicologia e da filosofia, como por exemplo Martin Heidegger, Karl Jaspers, o próprio Carl Rogers, Elisabeth Kubler-Ross. Esses são alguns dos nomes importantes que reconheceram as contribuições de Viktor Frankl. Gordon Allport, um dos grandes nomes da psicologia norte-americana, levou Viktor Frankl para os Estados Unidos por várias vezes e era um amigo pessoal dele. Ele lecionou a sua última aula aos 91 anos de idade, no ano de 1996, na Universidade de Viena. Em julho desse mesmo ano, ele comemorou Bodas de Ouro. E em 2 de setembro de 1997, ele faleceu na cidade de Viena por conta de uma falência cardíaca. Viktor Frankl não é apenas o criador da logoterapia. Ele é uma vida que merece toda a nossa atenção e admiração. Ele não é apenas alguém que criou uma teoria psicológica, ele é alguém que mostrou uma forma de viver. E a sua maneira de viver era coerente com as coisas que ele ensinava. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual todo mundo que se depara com a história de Viktor Frankl quer conhecer também a sua teoria, a logoterapia. E o contrário também, todo mundo que se interessa pela logoterapia quer conhecer um pouco mais sobre o seu criador, Viktor Frankl. Aqui no nosso canal a gente fala constantemente das ideias de Viktor Frankl e agora eu estou apresentando para você quem é o grande criador dessa teoria fantástica que é a logoterapia. Deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo qual foi a importância de conhecer o Viktor Frankl na sua vida. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não o conhece, mas você acha que gostaria de conhecê-lo. Se você quer continuar aprendendo sobre a vida de Viktor Frankl e sobre as ideias que ele apresentou e que trouxeram uma visão tão legal da psicologia, faça sua inscrição aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.